No dia 13 de setembro, cerca de 500 professores da Universidade Federal do Paraná, em Assembleia Geral da categoria que ocorreu no Teatro da Reitoria, deliberaram pela suspensão unificada da greve a partir do dia 17 de setembro. A paralisação da categoria completou 120 dias. O comando local de greve fez uma avaliação de como estava o movimento nacional. E o que está se indicando, desde a semana passada é uma suspensão coletiva ou nacional da greve no dia 17. Então esse foi o encaminhamento do comando local pela suspensão ao invés da saída imediata da greve. Então essa suspensão no dia 17, que vai se juntar a várias tantas outras universidades que indicaram a mesma suspensão para o dia 17, venceu por ampla maioria na votação. O que isso significa, A suspensão da greve, em termos práticos, é a volta às aulas, a volta às atividades. Mas em termos políticos, isso nos dá força para dizer ao governo: veja, nós estamos de vigília, nós vamos acompanhar os seus passos, porque o governo já descumpriu o acordo que fez conosco no ano passado, não negociou esse ano, que é praticamente o que ele não fez. Então, nós estamos corremos o risco, de ter uma medida provisória que mexa na nossa carreira e nos piore a situação. Então, a suspensão significa a vigília permanente desse projeto tramitando no Congresso. A greve, que durou 4 meses, conseguiu pautar a sociedade sobre os problemas das universidades federais e impulsionou o movimento de outras categorias, forçando o governo a apresentar uma proposta para os docentes. Veja, essa é uma greve que a gente avalia como histórica, uma greve histórica tanto pela adesão quanto pelo tempo de greve. E é uma greve que foi extremamente importante porque, em primeiro lugar, pautou os problemas da universidade pública para a sociedade brasileira, mostrou que existe um projeto de expansão que precariza o ensino superior, ao mesmo tempo recolocou em movimento professores, técnicos e estudantes em defesa desse projeto, forçou um governo que não queria investir nada na carreira docente a fazer propostas concretas, embora elas não tenham vindo de acordo com o que a gente esperava dentro da carreira, e teve um terceiro aspecto ainda que impulsionou greve nos outros setores do serviço público federal, como não acontecia há mais de 10 anos no país. Greves pela melhoria do serviço público, por melhoria das carreiras, por melhoria das políticas sociais no país. Durante a greve, os docentes também construíram a pauta local de reivindicações da categoria, que obteve importantes conquistas. Fundamental destacar a questão das 12 horas, o limite máximo de 12 horas em sala de aula pelo docente, uma resolução, uma demanda levada até os Conselhos Superiores da Universidade, aprovada em resolução pelo COUN, e que fundamenta os pilares da universidade, faz com que o professor tenha assim, a oportunidade de exercer ensino, atividade e pesquisa de uma tal maneira que a excessiva carga horária não lhe leve ao adoecimento, como a gente observa de forma dramática na universidade. Uma pauta local unificada de reivindicações, construída entre docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes da UFPR, também garantiu importantes vitórias. Nossa avaliação é de que a pauta unificada foi um avanço bastante importante nessa greve, já que unificou os diferentes segmentos da universidade, técnicos, docentes e estudantes, em torno de pautas comuns, já que nós compartilhamos o mesmo espaço que é da universidade pública. Os principais pontos que nós tivemos de conquistas da nossa pauta unificada foram a posição contrária do Conselho Universitário à EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que traria um processo de privatização hospital de clínicas. Isso, inclusive, foi trazido como uma referência nacional. Hoje, outras universidades estão se pautando no debate que foi realizado na UFPR. Uma outra importante conquista foi relacionada aos conselhos superiores e aos demais órgãos colegiados da universidade pela sua publicização. Então, pela publicização dos órgãos de gestão e de decisão da universidade. Então, vão ser feitas por diferentes mídias, como internet, televisão, filmagem. A proposta de suspensão unificada da greve servirá para a recomposição do movimento para o enfrentamento das lutas que se apontam. Bom, especialmente nós temos a própria tramitação do PL da carreira no Congresso. Inclusive alguns elementos desse PL foram encaminhados de forma um pouco diferente daquilo que foi até mesmo negociado
com o sindicato PROIFES. Então nós temos que ficar atentos a essa tramitação. Tem uma questão fundamental, que é a flexibilização do regime de dedicação exclusiva, por exemplo, que tem que ser vista com muita atenção, né? Aumentou para 10 possibilidades, antes eram apenas 4 possibilidades de flexibilização, hoje nós teríamos 10 por esse plano novo de carreira, que deve indicar pelo conteúdo para uma universidade como prestadora de serviços para a sociedade, não mais uma universidade referenciada no espaço público, né, na condição de universidade pública. Então essa é uma questão que nós temos que ficar muito atentos. E tem também a regulamentação do direito de greve, né, dos servidores públicos federais, que é uma luta de todos os servidores públicos federais, não apenas dos docentes. Os docentes também discutiram sobre o calendário acadêmico da UFPR. Essa Assembleia encaminhou, então, a manutenção do comando local de greve como um comando local de mobilização, assim como o nacional, um comando nacional de mobilização, com a finalidade de manter a categoria informada sobre o trâmite do projeto de lei, da regulamentação da lei de greve no serviço público, com a finalidade de informar a categoria, puxar um calendário de atos, o primeiro ato no dia 15 de outubro, o dia do professor, para pautar a educação brasileira, e além disso tirou como encaminhamento uma discussão de remeter ao Comando Nacional a proposta de adiamento do segundo semestre para o ano de 2013. Caso a proposta não seja aceita pelo Comando Nacional de Greve, os docentes discutiram os termos para a reposição do calendário. Caso o Comando Nacional de Greve não encaminhe o adiamento do segundo semestre para 2013, os professores tiraram nessa Assembleia princípios de reposição das aulas aqui na universidade. Princípios que respeitam a garantia de direitos e qualidade das aulas. Quais são esses princípios? 30 dias de férias em janeiro e 15 no meio do ano, sem reposição aos sábados, feriados ou horários atípicos dos cursos e respeitar as particularidades dos cursos nos seus diferentes aspectos para garantir uma reposição com qualidade. Para o Comando Local de Greve, o processo da greve foi positivo para a categoria, na luta em defesa da universidade pública. Olha, foi um belo processo de greve, apesar de não concordarmos e não assinarmos com o PL do governo, foi a mobilização das federais que fez todos os recuos e as nossas poucas vitórias. Não teríamos nem o PL do ano passado se não fosse a mobilização dos professores. Durante esse processo, a gente construiu um conjunto de resistência das federais, a gente colocou a sociedade no debate das condições de trabalho e da falta de uma carreira para o professor da Universidade Federal. Internamente, uma vitória magnífica foi recuperar a Assembleia enquanto o local em que a categoria docente debate as suas condições, seu trabalho, a sua mobilização. Isso foi uma vitória surpreendente, é possível ver pela Assembleia de hoje. A maturidade do comando local, que foi capaz de entender o momento da entrada da greve, os momentos de tensionamento que foram necessários serem construídos e, inclusive, a indicação do momento de suspensão da greve. Então, a categoria docente, nesse ponto, está de parabéns.